Olá, Oi, queridos! gente! Tudo bom com vocês? Hoje nós retornamos com o assunto sobre a linguagem do sexo. Isso mesmo, então a gente já vai avisando de novo que esse assunto é para maiores de 18 anos que estão casados, se relacionando, então não deixe as crianças assistirem esse vídeo, viu? E hoje é a finalização. Hoje é o último vídeo. A cereja do bolo, a parte mais importante. Mas antes, a gente quer te fazer alguns convites. O primeiro convite, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe. Eu entendo que esse canal tem ajudado muitas pessoas, a gente tem conversado com pessoas e você pode fazer com que mais pessoas sejam alcançadas, então compartilhe também esse e outros vídeos que nós temos aqui no nosso canal. Isso mesmo, e também aí tem a nossa rede social lá no Instagram, @baseadonavideira.oficial. Nós queremos ter você mais próximo da gente, então siga a gente aí nessa rede social. E lá você pode também sugerir temas que a gente pode abordar aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, solta a vinheta aí, J2. Bom, gente, nós estamos aqui e nós vamos dar continuidade sobre a linguagem do sexo. E nós já vimos aí, você aí que ainda não viu, corre e veja os vídeos anteriores sobre essa série da linguagem do sexo. E nós falamos que primeiramente é muito importante a honra dentro do casamento, é um princípio muito importante para que haja uma melhora aí na linguagem do sexo. Também nós vimos que a honra traz também segurança para dentro do relacionamento. Você precisa ter atitudes que melhorem essa segurança. Vê aí, confere no vídeo, no segundo vídeo da série. E com a honra e a segurança gera intimidade dentro do relacionamento. E nós falamos um pouco sobre essa intimidade, o que é essa intimidade, como nós podemos alcançá-la. E hoje nós vamos falar sobre o sexo. Então, a gente foi num degrau em degrau para mostrar que o sexo não é algo que você não tenha que ser cultivado, mas algo que é fruto, um sexo seguro, um sexo com a linguagem ideal, ela perpassa por todos esses passos que nós já falamos nos vídeos anteriores. Afinal, nós temos... às vezes entramos no casamento com a visão deturpada do que seja sexo, porque para muitos é algo sujo, algo complicado, algo sem compromisso, e as pessoas entram nos relacionamentos com essa deturpação na imagem, deturpação do significado do que é realmente o sexo. E por isso muitos casamentos, muitos relacionamentos, muitas famílias têm sido destruídas. Por quê? Porque têm uma visão errada sobre o sexo. Não entendem que o sexo é algo que Deus deixou para o homem e para a mulher. E a gente precisa acabar ou destruir todos os nossos conceitos errados sobre o sexo e entender que o sexo é um presente que Deus deixou para o homem e para a mulher. Isso mesmo. E nós queremos fazer aqui uma analogia, vamos dizer assim, uma ilustração. Nosso corpo, nós somos feitos de 3 partes, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E nós queremos dividir aqui o relacionamento do casal, o casamento, também nessas 3 partes, como se fosse corpo, alma e espírito. Então a gente tem a parte aqui do espírito, que seria você cultivar a oração dentro do seu relacionamento, a leitura da palavra, né? Isso é muito importante, nós vimos falando sobre isso nos nossos vídeos, que é importante estar juntos, ter momentos de oração juntos, ter momentos de leitura da palavra, de buscar ao Senhor juntos. Esse seria um cultivar do espírito dentro do relacionamento.
A alma seria a parte do sentimento, das emoções, você conseguir dialogar, conversar, cultivar o sentimento do outro, se aproximar. Aquilo que a gente falou sobre intimidade encaixa muito na parte da alma, que é você ter uma ligação, de você não esconder nada do seu cônjuge, de você ser aberto e transparente com ele, é a parte da alma. E também tem a parte do corpo, que é isso, é o toque físico, é o abraço, é o amor, é de estar próximo, é o ato se tocar sexual. E é o ato sexual. Ele é muito importante dentro do casamento. Então, da mesma forma que um corpo humano, a gente está fazendo essa analogia, se uma das partes do corpo ou do ser humano, ou do casamento estiver ruim, se a parte do corpo estiver ruim, ou seja, sem um relacionamento sexual, vai ter problema no corpo, vai ter problema no casamento. Se a parte espiritual não for trabalhada, vai ter problema sexual. E se a parte da alma, do contato, da expressão, da intimidade não estiver funcionando corretamente, o corpo irá mal. Então, qual o conselho que a gente dá? Trabalhe o corpo, a alma e o espírito do seu casamento. E lembrando, gente, que a gente já vem falando aí, mas a gente quer reafirmar aqui que Deus fez o sexo para o casamento. Então você que é solteiro, guarde-se no Senhor, aguarde o seu momento, a sua hora. Então o sexo é para o casamento. E para você casado, desfrute do sexo como um presente que você recebeu de Deus. Porque quando você recebe um presente desse e não usa, você está o quê? Menosprezando o presente. Então aproveite esse presente. E você, solteiro, se abstenha da vida sexual. Entenda que sexo é algo para o casamento. Bom, gente, sexo é saúde. Pois é, eu estava lendo esses dias aí uma pesquisa de um americano que ele fala o seguinte, que se um casal tiver relacionamento sexual 3 vezes por semana, é como se ele gastasse 7.500 calorias por ano e equivale a você, em um ano, andar 112 quilômetros. Talvez você não entrou numa academia ainda, talvez você está com preguiça de fazer sua matrícula. Não sei. Faça sexo com a sua esposa, que vai ajudar. Ajuda o que mais? Sistema imunológico aumenta, melhora o que mais? Previne câncer de próstata, a pressão arterial. Olha quanto benefício o sexo pode causar no seu corpo. Sabe? Benefícios assim que vão... Claro, não se compara a uma academia, brincadeiras à parte, mas é muito importante que você pratique sexo. Exatamente, dentro do seu casamento. E mulheres, tem estudos que dizem que o sexo diminui os sintomas de TPM, olha aí. Então, tenha esse prazer dentro do seu casamento, de ter um ato sexual, é um exercício físico, libera aí a serotonina, estrógeno, tantas coisas que acontecem, é um prazer e é muito bom. Há muito tempo atrás eu li um autor, eu peço que vocês entendam, foi o que eu li, não estou dizendo que é o que eu penso. Ele fala bem assim, que Deus deixou o sexo e o prazer para o homem ter uma simples noção, em fração de segundos, em fração de comparativo, aquilo que Deus tem reservado para nós na eternidade. Então, faça sexo, minha irmã, faça sexo com o seu marido e aproveite o que Deus deixou para você. Isso mesmo. E como cristãos, a gente quer dizer aqui que muitas vezes, por questões de criação, não sei, as pessoas, como o Cláudio falou no início, têm a visão errada do que é o sexo. Às vezes acha que é pecado e que o sexo é sujo, que o sexo é algo ruim, assim, e realmente o sexo é pecado fora do casamento, mas dentro do casamento, como o Cláudio falou, é um presente. Depois da cerimônia, depois da cerimônia de casamento. É um presente de Deus para você, então desfrute do que Deus tem para você. E como nós falamos, gente, no vídeo anterior aí sobre intimidade, que a gente precisa entender a diferença entre homens e mulheres. Faz parte do quesito intimidade, você entender um ao outro. E existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres no ato sexual, gente. E uma das coisas que é diferente é a parte cerebral, a cabeça. Tem um autor que fala, tem um autor exatamente, que é um escritor de um livro, que diz que o órgão sexual feminino é o cérebro.
Porque a gente primeiro pensa muito, sente muito, para depois a gente ter o ato sexual. A gente sabe que o homem quando eu falo homem, em sua maioria. Claro que existem mulheres que agem diferente, homens que agem diferentes, mas a maioria dos homens, ele consegue separar as situações, né? Por exemplo, se eu chego em casa e digo para minha esposa, eu estou cansado, aí ela entende que eu estou cansado, por mais que algumas estejam com vontade de namorar com o marido, ele fala, mas ele está cansado. Mas na verdade o cansaço dele, ele bota numa caixinha e a linguagem lá que ele quer realmente, se puder, é ter uma relação sexual, é ter um momento com a esposa, porque o homem é diferente, ele consegue chegar de um enterro, ou seja, receber uma notícia ruim e independente disso, ele vai, né, a gaveta do sexo dele, ele está totalmente separada. O pastor Josué Gonçalves fala muito isso, né? Que o cérebro do homem, ele possui gavetas, ele consegue separar cada setor. É como se tivesse a gaveta do sexo, a gaveta do trabalho, a gaveta cada hora ele faz uma coisa, ele consegue separar. Já o cérebro da mulher, ele é um emaranhado de fios, gente. Ou seja, uma coisa está ligada na outra. A gente não consegue separar uma coisa da outra. A gente é muita emoção, sentimento, né, gente? Então a mulher não consegue, por exemplo, como o Cláudio falou, chegar de um enterro, tá naquela situação de tristeza, aconteceu alguma coisa, tudo isso ela leva para dentro do sexo no casamento. A cabeça do homem assim, poxa, ela está meio sensível depois do enterro, acho que eu vou acalmá-la. Aí. Ela não vai pensar nisso, não dá para separar. Como assim? Eu acabei de vir de um enterro, você tá doido? E é nessa questão, às vezes, que no relacionamento sexual o homem tem muitas fantasias, né? E a mulher não, porque a mulher é totalmente diferente nesse aspecto. Diz que o hipotálamo, ele produz 10 a 20 vezes mais hormônio de testosterona do que a mulher. Ou seja, o homem, ele, sabe, rapidão, ele não tem, a gaveta está aberta a qualquer momento, pode abrir a qualquer momento, independente das outras. Pois é, então entenda isso, a diferença de um para o outro, né? Então, como a gente até já falou no vídeo passado, no vídeo de intimidade, cultive dentro, como a mulher, ela demora mais, então você precisa, homens, né, cultivar isso, ajudar, né, fazer todo um processo durante o dia. Isso é construído no dia a dia, desde de manhã, dar um bom dia, gravando vídeo, dá uma vontade, entendeu? Então vai construindo aos poucos, né, não é simplesmente chegar e vamos agora. Não, então que essa questão tem que ser entendida. Às vezes a mulher precisa entender que o homem é diferente e às vezes o homem também precisa entender que a mulher age de forma diferente. Qual o maior segredo que a gente quer deixar para vocês? O conselho que a gente quer deixar para vocês? Além de fazer sexo. Não busque a sua satisfação íntima, pessoal, ou seja, não busque só o seu prazer, não seja egoísta nesse sentido, porque se você buscar somente a sua vontade, somente o seu prazer, somente aquilo que te agrada, com certeza vai acontecer um desequilíbrio no relacionamento e pode chegar a uma insatisfação tão grande dentro do relacionamento que pode vir ao divórcio, à separação, porque você só deseja o seu próprio prazer. Então, o que a gente quer deixar de conselho? Procure um prazer mútuo, que haja prazer dos dois, que haja um prazer do relacionamento dos dois, que você procure agradar o outro, que você procure fazer o que o outro gosta. E lembrando, tudo com o princípio da concordância, certo? Sim. Em alguns dias aí nós vamos fazer alguns vídeos sobre essa questão. Mas eu gosto assim, chega a um consenso. Isso. Contanto que, como o Dani disse aqui, que haja uma satisfação minha e a satisfação da minha cônjuge, né? Que haja uma alegria no sexo, que haja uma concordância no sexo, que haja uma felicidade mútua no ato sexual, né? Isso mesmo, a gente já ouviu casos de mulheres que nunca sentiram o prazer dentro do relacionamento, nunca sentiram o orgasmo, ou seja,
elas estão ali e nunca foram talvez ouvidas, nunca foram tocadas de uma forma que elas gostam. Então assim, procure, homens e mulheres, o prazer não só o seu, mas do próximo também, do seu cônjuge. Próximo cônjuge. Chega a um denominador comum, né? Isso mesmo. E aí, gente, como o Cláudio falou aqui, a gente percebe que esse é um assunto que muitas vezes é um tabu, né? E que a gente não consegue falar e que a gente talvez coloca algumas questões assim que são dúvidas, mas que a gente não consegue tirar. Então a gente está aqui pensando, e a gente quer ouvir a opinião de vocês aí, em abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram, que a gente quer ouvir de você aí. Quais as dúvidas que você tem sobre esse assunto de sexo no casamento? E aí a gente vai fazer um próximo vídeo, não sei se na semana que vem, mas lá pra frente a gente vai fazer esse vídeo respondendo essas dúvidas de vocês. Então, gente, para encerrar, tenha honra no seu casamento. Isso Cultive mesmo. a honra, porque essa honra vai trazer a segurança. E a segurança traz a intimidade. E quando há uma concordância na honra, uma vivência na segurança e uma intimidade, a linguagem do sexo se torna mais prazerosa. Quisemos falar aqui de uma forma que você entenda que o sexo em si não é só o ato sexual, mas o ato sexual é o ponto de culminância de tudo isso. Se você tiver honra, segurança, intimidade, você vai ter o melhor sexo na sua vida. Com certeza. E como a gente sempre encerra, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Tchau, tchau. Beijo. E eu vou parar por aqui. Tchau.